Quero te agradecer por esse momento que a gente tem, por essa oportunidade que a gente tem de poder estar reunido, para poder te agradecer por essa semana que se passou, te pedir por essa que vai começa hoje. Te agradeço por tua fidelidade, pelo teu cuidado, muitas vezes que a gente não percebe no dia a dia, e te pedir que continue conosco, renovando nosso ânimo, nossa força, sendo sustento. Nos trazendo leveza numa rotina que muitas vezes nos atropela, numa conjuntura que muitas vezes nos desesperança, nos desencanta, nos entristece. Que seja um momento de bálsamo, de encontro contigo aqui hoje, mas que a gente consiga levar isso para a semana e reverberar isso onde quer que a gente esteja. Quero te pedir que, humildemente, que aceite nosso culto, nosso louvor hoje, dedicado a Ti. Eu te peço, te agradeço, não que eu mereça, mas em nome de Jesus, amém. Pois em mim
que está em Salmos 143, e quem quiser abrir ou destacar no aplicativo, na Bíblia, a gente está aqui ali no Datashow também. Vamos lá. Yahvé, ouve a minha prece, dá ouvido às minhas súplicas. Por tua fidelidade, responde-me, por tua justiça. Não entres em julgamento com o teu servo, pois frente a ti nenhum vivente é justo. O inimigo me persegue, esmaga minha vida por terra. Faz-me habitar nas trevas como os que estão mortos para sempre. Meu alento já vai desfalecendo, e dentro de mim meu coração se assusta. Recordo os dias de outrora, em todo o teu agir eu medito, refletindo sobre a obra de tuas mãos. A ti estendo meus braços, minha vida é terra sedenta de ti. Responde-me depressa, Yahvé, pois meu alento se extingue. Não escondas tua face de mim, eu ficaria como os que baixam a cova. Faze-me ouvir teu amor pela manhã, pois é em ti que eu confio. Indica-me o caminho a seguir, pois eu me elevo a ti. Livra-me dos meus inimigos, Yahvé, pois estou protegido junto a ti. Ensina-me a cumprir tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que teu bom espírito me conduza por uma terra aplanada. Por teu nome, Yahvé, tu me conservas, por tua justiça me tiras da angústia. Por teu amor aniquilas meus inimigos e destrói meus adversários todos, pois eu sou um servo teu. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Sempre
isso sem você eu não me enxergo bem, não. Se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém, pois não há bom proveito nos dias aqui. Quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar, em você eu tenho o que falta em mim. E descubro o que tenho de melhor para lhe oferecer. Já sabia das coisas do porvir, mas é de imaginar a vontade que tudo pode ser bem mais do que se pode ver aqui agora, do que se pode ver aqui agora. Não sabe, já sabia das coisas do porvir, mas é de imaginar a vontade que tudo pode ser bem mais do que se pode ver aqui agora, do que se pode ver aqui agora. Tudo que a vida já sabemos onde vem, é mais que a gente leva, e tem muito mais além. Tudo que a vida já sabemos onde vem, é mais que a gente leva, e tem muito mais além. E tem muito mais além, e tem muito mais além. Vamos cidades já saber das coisas do porvir, mas é de imaginar a vontade que tudo pode ser bem mais do que se pode ver aqui agora, do que se pode ver aqui agora. Vamos cabe já saber das coisas do porvir, mas é de imaginar a vontade que tudo pode ser bem mais do que se pode ver aqui agora, do que se pode ver aqui agora. Tudo que a vida já sabemos onde vem, é mais do que nos leva, e tem muito mais além. Tudo que a vida já sabemos onde vem, é mais do que nos leva, e tem muito mais além. E tem muito mais além, e tem muito mais Bom dia, irmãos. Vou fazer uma breve leitura para vocês. As chamadas ovelhas cinzas da família são, na verdade, caçadores natos de caminhos de libertação para a árvore genealógica. Os membros de uma árvore que não se adaptam às normas ou tradições do sistema familiar, aqueles que desde pequenos procuram constantemente revolucionar as crenças,
indo na contramão dos caminhos marcados pelas tradições familiares, aqueles criticados, julgados e mesmo rejeitados, esses geralmente são os chamados a libertar a árvore de histórias repetitivas que frustram gerações inteiras. As ovelhas cinzas, as que não se adaptam, as que gritam rebeldia, cumprem um papel básico dentro de cada sistema familiar. Elas reparam, apanham e criam o novo e desabrocham ramos da árvore genealógica. Graças a esses membros, as nossas árvores renovam as suas raízes. Sua rebeldia é terra fértil. Sua loucura é água que nutre, sua teimosia é novo ar, sua paixão é fogo que volta a acender o coração dos ancestrais. Incontáveis desejos reprimidos, sonhos não realizados, talentos frustrados de nossos ancestrais se manifestam na rebeldia dessas ovelhas cinza, procurando realizar-se. A árvore genealógica, por inércia, quererá continuar a manter o curso castrador e tóxico do seu tronco, o que faz a tarefa de nossas ovelhas um trabalho difícil e conflituoso. No entanto, quem traria novas flores para essa árvore, para a nossa árvore, se não fossem por elas? Quem criaria novos ramos? Sem elas, os sonhos não realizados daqueles que sustentam a árvore gerações atrás morreriam enterrados sob as suas próprias raízes. Que ninguém te faça duvidar. Cuida da tua raridade como a flor mais preciosa da tua árvore. Tu és o sonho de todos os teus antepassados. Uma estrela que cai, uma fagulha tão só na idade do céu. Não somos o que queríamos ser, somos um breve pulsar e um silêncio antigo com a idade do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Não somos mais que um punhado de mar, uma piada capricho do sol, o jardim do céu. Não damos fé entre tanto tic-tac, entre tanto bem-bem. Somos um grão de sal no mar do céu.
que a idade do céu, a mesma idade que a idade do céu. Chamar aqui o Gidel para conduzir agora esse momento de oração comunitária. Bom dia a todas e todos. Quero ler antes, para a gente inspirar a nossa oração. O texto está no Salmo 51 e é quando Davi clama a Deus perdão e piedade pelo seu pecado. E eu queria sugerir que o nosso momento de oração passasse por aí, pelas nossas transgressões, por aquilo que nos afasta de Deus, por aquilo que é contra a nossa própria natureza que Deus criou. E o texto diz o seguinte: tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço as minhas transgressões e diante de mim está sempre meu pecado. Pequei contra ti somente pratiquei o que é mal aos teus olhos. Tens razão, portanto, ao falar, e tua vitória se manifesta ao julgar. Eis que eu nasci na iniquidade, minha mãe concebeu-me no pecado. Eis que amas a verdade no fundo do ser, e me ensinas a sabedoria no segredo. Purifica meu pecado com o isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei branco do que a neve, mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, e dancem os ossos que esmagaste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apagas as minhas iniquidades todas. Que seja uma inspiração. Davi, o grande Davi, né? O homem cheio de histórias, no seu momento de contrição e de descoberta do seu íntimo, das suas sombras, daquilo que te afasta, daquilo que te leva a pecar. O pecado normalmente na igreja é visto como um sistema de interdição do corpo, da liberdade. Aqui pecado é a interdição sobre a sua relação com Deus, que você mesmo produz. Aquilo que te afasta de Deus. E aí cada um sabe o que é que te afasta de Deus. Aquilo que te deixa longe de Deus, que afeta a sua própria espiritualidade e que afeta a sua própria saúde, seja espiritual, seja física. Então se coloque diante de Deus, pode fazer pedidos também, mas a minha sugestão é que fosse esse momento de perdão, seu com Deus. Bom, então vamos lá. Só um minutinho, tem um pedido. A Roberta, que é uma irmã nossa aqui da igreja, pediu oração. Ela está grávida, a gravidez tem um certo risco, e ela pediu que nesse momento a gente orasse também por ela. O nome dela é Roberta. O filho dela vai se chamar Martim. Tanto faz e fez ao meu lado.
Henrique foi aniversariante desse mês de abril. Só para lembrar. Acho que a gente vai se ligar no final. Bom dia. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado pela tua presença, por tua bondade, tua misericórdia. Enfim, eu peço que o Senhor nos abençoe nesse momento de reflexão, que a tua palavra chegue a cada coração, que Jesus seja glorificado, que o teu bem-querer seja ministrado a cada pessoa aqui. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Só ajeitar aqui, tem uma certa limitação visual e preciso ajustar. Muito tempo não dura a verdade nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Muito tempo não dura a verdade nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Música do cancioneiro católico que inspira a mensagem de hoje, junto com o livro que recebi de presente, acho que ano passado, do Jeft, A Alma Imoral, do rabino Newton Bonder. A partir dessas inspirações, indo à Bíblia, a palavra de Deus, para refletir sobre a bênção da desobediência, a bênção da transgressão. Mas vamos qualificar melhor o sentido da transgressão dentro da tradição judaica e também cristã. Primeiro, vamos definir para essa mensagem o conceito de corpo e o conceito de alma. O tempo inteiro, quando eu usar essas expressões, vai ser a partir dessa definição inicial. Corpo, sinônimo de ordem, cultura, valores dominantes de uma época, regras necessárias para o ordenamento social e para o convívio humano, para a preservação da espécie humana. Corpo tem a ver aqui com uma certa tradição, cujas regras viabilizam a preservação da espécie humana, estabelecem alguma disciplina para o nosso convívio humano. A alma aqui não é a alma naquela perspectiva platônica. Não pense aqui em fantasminhas num reino pós-morte. A alma aqui, na verdade, é o próprio corpo. Só que é a parte desse corpo que é impulso pela liberdade, pela plenitude. É aquele impulso de rompimento, de transgressão, de um movimento que pede alguma coisa nova, de uma revolução permanente da própria vida. O corpo apresenta as exigências do passado. A alma apresenta as exigências do futuro. O corpo é a moral que justifica a conservação de uma ordem. Nesse sentido, o corpo é conservador. A alma é necessariamente imoral, porque ela pede uma reinvenção dessa própria ordem para que um novo corpo possa nascer. A alma é revolucionária. O corpo é o estreitamento que propõe segurança e estabilidade.
Vamos deixar tudo do jeito que está, porque é mais seguro, porque é mais previsível, porque é mais estável, porque assim o passado nos trouxe e nós já sabemos que caminho é esse. A alma, ela vai apontar a necessidade de um alargamento, ela vai apresentar a necessidade de um risco, de uma aposta, de uma necessária instabilidade. O corpo é uma roupa, a alma é aquela asfixia que diz assim: essa roupa não cabe mais, preciso de outra. Até aí tudo bem? Amém? Mas não entendam alma aqui, repito, dentro de uma certa imagem de uma alma não corpórea, uma alma pós-morte, uma alma que fica flutuando, uma espécie de Gasparzinho. Não é isso. A alma é a parte do corpo que pede alguma coisa nova, ela é sede por uma reinvenção. A partir dessas definições, vamos para uma primeira visão bíblica, o Jardim do Éden. Adão e Eva, segundo Newton Bonder, são os nossos antepassados animais mais próximos. E, por meio de um rompimento, descobriram a sua nudez. E evidenciaram essa nudez, querendo cobrir-se. Está lá no Éden. Além disso, além desse rompimento, que gera uma consciência sobre essa nudez, o que a gente percebe? Que não há, na verdade, não existe outro nu, além daquele que se percebe nu. E essa é a contradição da experiência humana. Veja bem, não há humano que seja digno sem uma boa noção de si como nu. Uma nudez que expõe quem nós somos, nossas complexidades, nossos vícios, nossas paixões, nossas virtudes, nossas possibilidades. Esse lugar não sistematizável que existe dentro da gente. Newton Bonder então indica: não há um ser humano que seja realmente digno se ele não se percebe como nu. Ou, pegando uma citação do Brennan, do livro Evangelho Maltrapilho, toda pessoa inteligente sabe, em certa medida, que é estúpida. Então não há um humano que seja digno sem se perceber como nu. Mas não há nada mais assustador à dignidade humana do que a nudez. Até aí está tudo bem? Ou seja, é um paradoxo. Ter senso da sua nudez, assustar-se com ela. Ter uma dignidade fruto dessa consciência. E nada mais assustador para essa dignidade do que a consciência dessa situação. Nudez aqui nos seus múltiplos sentidos. E veja, segundo a tradição bíblica, só há nudez humana. Não há nudez no restante da natureza. O ser humano se faz o mais vestido e o mais nu dos animais. Porque quando Adão e Eva rompem, eles se percebem nus. E ao se perceberem nus, evidenciam a sua nudez. Esse é o paradoxo. Não há nudez no restante da natureza. Nem a pessoa mais conservadora do mundo vai olhar para um cachorro sem roupinha na rua e se escandalizar, certo? Nossa, que não se fazem mais cachorros como antigamente. Porque o cachorro está nu para nós, que temos a consciência dessa nudez. Se não há percepção da nudez, não há nudez. Eu confesso que tenho medo do que pode acontecer no próximo culto da igreja no caminho depois dessa mensagem. Como as pessoas vão chegar aqui? Afinal de contas, é tudo uma questão de consciência. Cheguei! Eu sei, Gideão, é muito arriscado, mas confiando no mínimo de bom senso. Vai que termina a mensagem, o cenário já está diferente. Mas qual é a conclusão inicial? Conclusão inicial da mensagem. Newton Bonder. A consciência traz a percepção do nu. E o ser humano passa a ter a condição de um animal moral. Aí nasce a moralidade.
A moral é a roupa que a gente tenta usar para vestir a nossa nudez existencial. Toda moral, toda tradição, toda religião e toda lei são produtos desse corpo moral, de um animal que inaugura a moralidade quando tenta se vestir. E toda a sociedade está voltada para vestir o ser humano. Então essa é a primeira conclusão da mensagem de hoje. Só que, ainda aprofundando nessa visão do Éden, da Bíblia, existe uma outra dimensão da natureza humana que antecede a própria consciência. Porque digamos que a consciência tenha sido inaugurada pelo rompimento. Desobedeci, me dei conta de uma desobediência, percebi a minha condição contraditória e precária, quero me vestir para me proteger e me preparar para o convívio humano. As pessoas não podem saber tudo o que eu estou pensando, as pessoas não podem saber tudo o que eu estou sentindo. Eu não tenho controle sobre tudo que penso, tudo aquilo que sinto. Tenho que me vestir para conviver. Mas antes dessa consciência, na cronologia do Éden, tem algo que antecede, portanto, a própria consciência, que é a sua natureza transgressora. E aqui, muito cuidado, carinho e responsabilidade. Não é transgressão no sentido da oração comunitária, igual pecado, que não é sistema de controle. É aquilo que, de alguma maneira, interdita, como o Gidel bem definiu, nossa relação com Deus. Vamos pegar a transgressão aqui dentro da perspectiva desse livro, olhando para a tradição judaica. Antes da consciência, antes do rompimento, já havia uma potência desobediente. O ser humano talvez seja o maior símbolo dessa condição desobediente do processo evolutivo da sociedade. Resumindo, simplificando, na compreensão bíblica é dada ao ser humano mais do que uma tarefa reprodutora: multiplicai-vos. O que seriam multiplicai-vos? Preserva a espécie humana. E por preservação da espécie humana, leia-se corpo. Toda a moral quer tornar a vida viável. Como fazer isso aqui funcionar? Sem nenhum disciplinamento, sem nenhuma regra, sem interditos, sem proibições? Não. Para a humanidade tornar-se possível e reproduzir-se ao longo do tempo, alguma vestimenta moral tem que existir. Só que, para além do multiplicai-vos, vai lá e faz a humanidade continuar, é dada uma proibição para Adão e Eva. E só Adão e Eva, nessa criação de Deus, recebem essa proibição. Só que tem um detalhe: quando Adão e Eva recebem essa proibição, eles também recebem a possibilidade da obediência e da desobediência. Mas a possibilidade da obediência e da desobediência é anterior à consciência e anterior a qualquer ação, é anterior a qualquer pecado. Por isso, está na natureza humana o seu potencial transgressor e desobediente. A desobediência, como potência, não é fruto da queda, é inata à criação. Deus nos deu. Até aí tudo bem? A desobediência, repara que vai diminuindo, tudo bem. A desobediência como possibilidade é uma condição da natureza humana que antecede a própria consciência e as próprias ações, portanto é uma potência dada por Deus. Nós também somos feitos para desobedecer. Em nós existe essa vocação. Para mim, falando agora rapidamente, pessoalmente, é muito bom olhar para o Jardim do Éden assim. Não só olhar como o lugar que deu tudo errado e que o ser humano tentou ser igual a Deus. E por isso ele pecou e veio a sua vergonha e ele foi expulso. Tem um olhar aí mais bonito, que percebe na criação feita por Deus o arbítrio, a liberdade, a possibilidade. O germe da desobediência não é posterior a um erro.
É inato à condição humana. Então Deus nos deu a vocação de desobedecer, ou ao menos a possibilidade disso. A vida, portanto, a nossa vida se dá o tempo inteiro nessa tensão entre o passado e o futuro, entre uma situação dada e uma situação que a gente quer viver, entre o que é considerado correto, corpo, e o que é considerado bom, alma. E a sabedoria está não em resolver este conflito, não em reprimir este conflito, mas a sabedoria está em viver este conflito próprio da vida com a devida consciência. O tempo inteiro nós somos interpelados pelo que somos e pelo que fizeram de nós, passado, corpo, moral, correto, mas nós também somos interpelados pelo futuro, desejo, intuição, vontade, um outro emprego, um outro relacionamento, uma outra forma de ver a vida, uma outra leitura bíblica, um outro lugar. Eu quero viajar, sei lá. Tem algo dentro de nós que é o tempo inteiro exigência do passado, interpelação do futuro. Uma tensão criativa entre corpo e alma, entre o que foi nos dado e o que queremos ser. E a sabedoria não está nos extremos. A sabedoria não está numa, vou resolver isso. Não há resolução para isso. Há a vivência e a experimentação disso em Deus, dentro da perspectiva bíblica. Avançando um pouco mais, no Éden, pegamos a noção de consciência e a potência desobediente inata à condição humana. Bem dizer a nossa criatividade, bem dizer o conflito, bem dizer as nossas oscilações. Não maldizer tudo que há em nós e viver sob o espectro da culpa. Não é bem por aí. Mas vamos aprofundar. Abraão, primeiro Abraão, mas eu vou falar só Abraão, quando o nome dele foi modificado. Gênesis 12, verso 1. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, uma figura fundamental para a tradição judaico-cristã, uma das figuras mais importantes do nosso Antigo Testamento. E a história dele tem um momento decisivo e inusitado. Quando Deus chega para ele e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Temos uma ordem categórica, não temos muitas explicações. Abraão tem que cortar relações particulares, tem que romper com a sua terra e tem que partir. Tudo começa com uma saída, tudo começa com a busca de um novo lugar. Abraão é chamado a uma aventura de fé. Sai. Há um rompimento aqui, com a cultura, com o território, com a família. Há um rompimento, uma saída, um êxodo. O verbo deste texto bíblico tem alguns sentidos, como anda daí, Abraão, sai daí, Abraão, rompe com isso, Abraão, e simplesmente vai. O caminho não está detalhado. Não há um plano perfeito com as ações cotidianas que devem ser tomadas. A interpelação divina aqui é uma: sai daí e vai para um outro lugar. Ponto. Tem uma dimensão aqui intuitiva, tem uma dimensão aqui de aposta, tem uma dimensão aqui de fé e tem uma dimensão aqui de rompimento com o território, com a cultura, com laços familiares e um movimento de saída. O passado tem que ser rompido para Abraão. E qual é o problema do passado dentro dessa percepção? O problema do passado é que ele nos impõe um futuro. O problema do passado é que ele nos impõe um destino. Nossos pais, nossos responsáveis, as nossas experiências anteriores, os valores que herdamos da nossa cultura e da nossa religião, as expectativas que as outras pessoas têm sobre nós, o medo que temos de experimentar alguma coisa desconhecida. Qual é a grande sutileza? Muita atenção a esse detalhe, que me abriu o entendimento da história de Abraão. O passado iguala, atenção a isso,
O passado iguala o correto ao bom. É a tentativa do corpo de dizer o seguinte: se esta é a tradição, é porque ela é correta. E se ela é correta, é porque ela é boa. Então, o corpo, ou o passado, ou a tradição, ou aquilo que você herdou, iguala o correto ao bom. As coisas são assim porque isso é bom. E o melhor é que elas sejam assim. Se foi assim até agora, é porque é melhor que seja assim. E, portanto, você deve fazer aquilo que já foi feito. Esse é o modelo de família. Essa é a definição de homem. Essa é a definição de mulher. Essa é a cor das meninas. Essa é a cor dos meninos. Assim diz o texto bíblico. Assim funciona uma igreja. Essa é a interpretação correta. Essa é a doutrina. Essa e essa. Se é assim é porque é correto. Se é correto é porque é bom. Se está no passado deve ser o futuro. Esse é o teu destino. Reproduzir o passado. Reproduzir o que te deram. Reproduzir o que esperam de você. A tua caminhada para ser correta e boa tem que ser a mera reprodução do destino imposto pelo passado. Por quê? Porque é bom. Simplificando, naquela dimensão do testemunho pessoal. Quando eu era adolescente, a cada semana eu estava apaixonado por uma menina. Na real, não estava apaixonado. Eu achei uma menina bonita, me encantei, só que eu não podia só desejar, eu tinha que orar, pedir a Deus que me abençoasse e que eu tivesse a condição de conquistá-la, namorar, casar. Então era muito curioso, porque sempre que eu me apaixonava eu fazia uma música com as 4 notas que eu sei no violão: Sol, Dó, Ré e Mi menor. E eu vou te falar que meu repertório é vasto. Eu descobri uma coisa muito louca: você muda a sequência, é outra música. Você mantém a mesma sequência, faz uma outra letra, é outra música. E eu ia fazendo várias canções, e era engraçado, assim, toda semana eu estava dedicando um sentimento a Deus. No limite, era desejo, era vontade, era achar uma mulher bonita e por aí vai. Mas eu não podia dizer para mim mesmo que aquilo estava só no campo de um mero desejo. Por quê? Porque não podia ser assim. Porque tinha um tipo de relacionamento que eu devia estabelecer. Por quê? Porque é o correto. Mas se eu me sentisse preso pelo correto, então eu estava errado. Por quê? Porque se eu me adequar, eu vou descobrir que o correto é bom. Então eu vou me sentir em paz diante de Deus. Para não ficar uma mensagem só em teoria, estou confessando a vocês um conflito da minha adolescência. Tinha um modelo. E por que o modelo era assim? Porque confia, Henrique, esse é o correto. E é o bom. Se você não está sentindo isso no seu corpo como bom, então você vai orar e rapidamente isso vai se ajustar dentro de você. O correto vai ser o bom e vai ficar tudo em paz. Um conflito de adolescente dentro de uma perspectiva religiosa na época mais conservadora. Sei que é um exemplo corriqueiro, mas onde eu quero chegar? Que o passado iguala o correto ao bom, nos impõe um destino e uma repetição do que nos deram, e que isso é necessariamente violento. Por que violento? Porque não respeita a singularidade e não respeita uma outra expressão que apareceu num texto lido aqui pelo Felipe. Não respeita a raridade de cada pessoa. A violência do passado está na sua imutabilidade. Por quê, amigos e amigas? Tudo que é passado é ruim? Não. O problema não está em ter uma tradição. O problema não está em ter raízes. O problema não está em ter referências. O problema não está em ter regras. O problema está quando isso aparece como necessariamente correto e bom e não abre espaço para que a vida se faça e se reinvente a partir da singularidade e da raridade das pessoas. O problema está quando não pode sair, não pode romper, não pode se movimentar, não pode ir em direção ao futuro. O problema está quando o futuro tem que ser a mera repetição do passado, porque o passado é o correto e o correto é o bom. Esse é o problema.
Mas Abraão ouviu um comando de saída, de rompimento. Raquel Chaves, eu coloquei aqui, Abraão não quis ser médico. Ele falou, vou ser músico, vou fazer teatro. Não é, Felipe? Ruim, né? Ou bom. É apenas uma brincadeira com a expectativa das profissões mais honradas. Ditas como mais honradas. Já tem um rompimento e Abraão segue. Mas não só. Abraão vive um segundo teste. Segue a vida, resume o texto, depois vocês leiam o livro de Gênesis, tá? Até a 4ª, por favor, todo mundo lendo. No máximo. Esse texto é muito louco, eu não vou aprofundar tanto. Deus lhe disse, pega teu filho, teu querido Isaque, vai lá para o Monte Moriá e sacrifica o teu filho. Muito legal esse texto, concorda? Êxodo 22, 2. Mas o texto bíblico é muito legal. Eu vou te falar, eu sou um defensor da beleza do nosso Antigo Testamento. Lido com a devida sabedoria e descobri no Rabino Milton Bonner uma beleza de interpretação da tradição judaica impressionante. Que bonito. Mas o Deus que manda Abraão subir com Isaque no monte sacrificar o teu filho, olha que curioso. Sobe a história, Abraão vai lá, 22:12. Abraão, não estenda a mão contra o teu filho, nem lhe faças mal. Já comprovei que respeitas o teu Deus, porque não negaste o teu filho, o teu único filho. Resumiu muito a história. Do ponto de vista da história, das culturas e das religiões, o que esse texto quer dizer para a gente é basicamente o seguinte: Deus não quer sacrifícios humanos. Se você vê a história pelo final, se você vê a história pela conclusão, você não fica preso a uma lógica. Deus disse isso, depois Deus disse aquilo, nossa! Mas se você vê um pouco de literatura, de narrativa, de uma coisa que vai acontecendo, que no final tem um desfecho, e às vezes é difícil ler a Bíblia assim, porque as pessoas querem pegar cada parte do texto que Deus disse, então foi Deus que disse, então é isso. Calma, é texto, é memória, é narrativa. Se você pega a história pelo final, essa é uma conclusão. Tem uma interdição de Deus, de Abraão, ao sacrifício humano. Mas vamos além, vamos intensificar o olhar sobre esse texto. Tem uma prova aí que Abraão tem. Tem uma necessidade de fazer uma escolha, de responder a um comando divino. Pega o teu filho, sobe aquele monte e sacrifica o teu filho lá em cima. Ele ouviu isso de Deus, segundo ele mesmo. E ele tem que subir. E subir na tensão, subir na dúvida. Tem uma prova. E é muito curioso na vida, porque às vezes só depois de uma prova, de uma experiência, é que a gente consegue ter novas visões, ter novas realidades, ter novas percepções de Deus. Nem tudo se resolve na teoria e no pensamento. É difícil para Abraão, é sacrificar um filho querido. O filho que é fruto de uma promessa. Sara, sua esposa, era estéril. Então Isaque é fruto de uma promessa de Deus. Faz algum sentido, Deus? Sacrificar uma promessa realizada? Sacrificar um sonho realizado? Sacrificar a tua palavra que se fez carne e osso na vida do meu filho? Eu vou ter que sacrificar a minha experiência mais profunda contigo? Eu vou ter que sacrificar tudo que eu sei sobre ti até agora? Porque talvez a minha maior experiência contigo seja a gravidez da minha esposa e o nascimento do meu filho, Isaque. Aqui é um recorte dessa história. Eu tenho que pegar o que há de mais precioso que eu tenho e abandonar? Imagina os pés deste homem subindo aquele monte. Tem muitas coisas aí. Ele tem que fazer por fé. Uma expressão que a gente gosta da igreja, tateando o sagrado, esperando que alguma coisa aconteça. Porque o texto, na beleza dessa narrativa, também indica isso. Eles vão subindo, Isaque olha para o pai e vê lá o machado, vê a lenha. Aí ele faz uma pergunta bem inteligente. Aí, pai, uma pergunta aqui, como que é nada? Vamos sacrificar o quê? Aí Abraão, mas olha que bonito, Deus providenciará para si um cordeiro, um animal, ele vai prover isso. Então Abraão, é muito louco esse texto.
No limite, ele começa do... Olha só isso, hein? Olha que bonito. No limite, Jeff, quando Abraão sobe o monte, ele já está duvidando do comando divino que ele recebeu antes, concorda? Concorda. E a história fica mais louca, porque quando ele chega lá em cima, Abraão ouve, aí é muito interessante, quando ele chega lá em cima, Abraão ouve um comando diferente, é o Êxodo 22, que a gente leu, o verso 12, salvo engano. Ele ouve um comando divino, e aí, atenção, pelo que eu pesquisei, tanto das Bíblias de referência como do próprio livro, do Rabino Newton Bonner, a prática de sacrifício humano era cultural, era o correto daquela cultura, era o corpo daquela cultura. Portanto, Abraão transgride, ele é um desobediente crônico, ele desobedece a norma de uma cultura, e ele legitima como isso? No final da história. No fim da história, quem vai legitimar a transgressão? Deus. No fim da história, ele está dizendo, olha, eu ouvi uma coisa, mas agora eu ouvi outra coisa. E essa que eu ouvi agora é verdadeira e sob a vontade desse Deus eu vou desobedecer ao correto cultural. No limite, ele banca a transgressão dizendo, agora eu ouvi melhor. É fundamental transgredir. Essa mensagem é séria. Peço ao Espírito Santo que nos dê sabedoria para ouvir. Porque eu estou pregando isso aqui com dor, com tremor, com frio na barriga, com temor, com desejo, com tesão assim de compartilhar isso aqui. Mas isso exige todo cuidado espiritual, toda sabedoria para ver a beleza, né, dessas transgressões. No limite, eu quero dizer que é fundamental transgredir às vezes as nossas próprias convicções. É fundamental saber ouvir novos comandos. Atenção, é fundamental saber ouvir Deus se desdizer. Em outras palavras, é fundamental discernir e ter a coragem de abandonar certas visões de Deus. Se na teologia sistemática não faz o menor sentido Deus se desdizer, se isso é escândalo, encare como poesia. Não é Deus se desdizer. É a gente aprendendo que a gente não controla o sagrado, que a gente não tem monopólio sobre a verdade, e que é preciso tatear o sagrado, apalpar o mistério, caminhar por fé, abrir-se para perceber novos comandos, que vamos interpretar como comandos derivados de Deus. Sabe onde isso está, de um jeito mais simples? Nos princípios da denominação batista elaborados no século XVII. Que toda doutrina tem que ser permanentemente revisada. E que pela pesquisa, pelo estudo e pela oração, depois que você discerne uma verdade, você precisa ter a coerência de aplicar na vida a verdade que você enxergou. Belíssimo. Porque mostra a necessidade de revisão e a responsabilidade de assumir aquilo que a partir da revisão entendemos como verdade dada por Deus, aplicando em nossas vidas. Não petrificar Deus do que já foi dito sobre Ele. Até aí tudo bem? Mas não só isso, agora só 2 pessoas responderam. Mas não só isso, atenção. Na primeira desobediência, tem que resumir muito aqui, vamos lá. Na primeira desobediência, Abraão rompeu, foi em busca de uma nova terra. Só que a história não acaba aí. Agora o desafio no monte é outro. Abraão, atenção a isso, Abraão rompeu com o pai. Ele deixou o pai lá. A pergunta que aparece agora é: Abraão permitirá que o filho rompa com ele? Porque na primeira desobediência, Abraão está seguindo o seu próprio caminho.
Mas agora, ele tem que criar uma nova terra para o filho dele. E Abraão, segundo essa tradição judaica, Abraão professa a fé nas demandas do futuro. Mas atenção, não só do seu. Ele não é só pai de Isaac na tradição judaica. Ele é o pai das multidões. Agora é a sutileza da mensagem. Abraão sabe que o largo que ele produziu para ele saiu de uma situação estreita, ele rompeu, ele alargou a experiência da sua vida, ele mudou de roupa, pronto, roupa nova, sou novo. Só que ele sabe que o largo para ele pode ser estreito para quem? Para o filho. Não cortar Isaac ao meio é não cortar o futuro contido em Isaac. É fazer com que Isaac saiba que a vida dele foi preservada porque uma desobediência foi bancada. Se ele existe é porque alguém desobedeceu. Então, filho, eu alarguei um caminho que possivelmente se tornará estreito para você. Lembre-se que você é fruto de uma rebeldia. Rebele-se. Vai, filho, constrói a sua história. Abraão não corta o futuro contido na vida do seu filho. E eu vou dizer para vocês com muita humildade, esse é um desafio. E vou dizer um desafio para uma igreja como essa, como a nossa, que eu muito amo, que nós amamos. Essa igreja é fruto de alguns rompimentos. Essa igreja é fruto de uma certa asfixia diante de um determinado estreitamento e a gente alarga a nossa experiência de Deus. E a gente gosta de se encontrar. E acho que está bem climatizado e a música é boa. Quem sabe a pregação também seja. E a teologia é pulsante e tem coisas criativas. Muito arriscado. Cenário perfeito para a arrogância, para a vaidade, para bater no peito e dizer que nós somos os caras. E que finalmente descobrimos a verdadeira teologia e que nada pode existir depois ou além de nós. Olhar para o campo evangélico e ver um bando de conservador careta. Que nós somos os progressistas. O teste da nossa desobediência não está em desobedecer para construir um lugar confortável para nós, mas em entender que a revelação de Deus na história há de romper com a gente. E que por mais legal que seja essa experiência, e não contém todas as verdades. Não domina Deus. Não tem monopólio sobre o sagrado. Não é romper para o nosso bem-estar, é romper por entender que Deus sempre convocará alguém a romper com alguma coisa. E talvez Maria, minha filha, tenha que romper com o pai progressista dela. Glória a Deus pela liberdade da minha filha. E que eu saiba fazer como Abraão. Desobedecer da primeira vez como acho que desobedeci. E abrir espaço para que Maria não seja a projeção do que eu quero para ela. Que a igreja seja a projeção do que eu quero para ela. Que o mundo seja a projeção do que eu quero para ela. Mas me permitir o sabor do novo que me coloca como passado. Ah, eu quero ser o futuro do passado. Mas eu quero ser o passado do futuro. Deixa eu ver se eu entendi o que eu disse. Eu quero ser... Uma vez, o Espírito Santo é mais rápido que a gente. Ah, não, tá certo. Eu quero ser o futuro do passado, tá ligado, mano? Eu quero... né? Tá certo, tá? Todo mundo entendeu? Porque não tá no esboço. Foi Deus mesmo. Esse é o bom teste. Tá aqui fui eu. Foi o Milton Bonder, foi o comentário da Bíblia. Quando eu vejo que foi... torço para que seja. Mas pode ser que alguém desdiga isso lá na frente e seja melhor. Amém? Mas eu só quero dizer que eu amo essa comunidade de fé e tudo que a gente construiu. Mas eu amo a possibilidade dela virar passado. Porque muito tempo não dura a verdade nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para que a vida seja sempre mais. Vamos lá? Agora são 11h50, vou tentar acabar até meio-dia e 10, pode ser? Moisés, é rápido.
A gente está em Gênesis. É sério, eu queria até Jesus. Porque eu sou cristão, né? Eu peguei, Maganha, no comentários rabínicos da tradição chassídica. É assim que fala? É assim. Sobre Moisés. A história segue, só tem história porque Abraão fez umas desobediências. E aí, chega um momento em que o povo hebreu, estão ligados nessa história? Quer sair do Egito. Está sob opressão, está sob escravidão. Então Moisés vai lá pedir a Faraó. Faraó, deixa o meu povo ir. Mais uma vez uma ida, mais uma vez uma saída, mais uma vez um rompimento. A Bíblia é cheia disso. Nos comentários rabínicos, atenção a esse detalhe. E o Newton Bond escreve isso com muita beleza. Nos comentários rabínicos, aparece a seguinte tradução do texto. Faraó responde a Moisés: mostre-me, você quer liderar o seu povo numa saída, numa libertação, quer sair daqui, mostre-me algo que te surpreenda. Isso gerou, no passar do tempo, um debate entre rabinos. Acho que tem um ato falho nesse texto. Tem algo errado nesse comentário. Por que tem algo errado? Faraó olha para Moisés querendo que o seu povo saia e diz assim: mostre-me algo que te surpreenda. Qual seria o erro? O mais provável é: você quer sair, Moisés? Mostre-me algo que me surpreenda. Só que dentro dessa tradição interpretativa, desse comentário, a conclusão é muito bonita. Eu queria compartilhar com vocês porque ajuda na tese da mensagem. Faraó era um cara muito esperto, muito vivido. E se Moisés é alguém que deve ser respeitado mesmo, ele tem que mostrar que é alguém que sabe se surpreender e não alguém que surpreende os outros. Surpreender os outros pode ser só truque, filtro de Instagram, fingimento. Surpreender a si é mergulhar nas profundezas do seu próprio oceano e com muita honestidade buscar as suas verdades. É saber se transgredir para se realizar, é saber se perder para se encontrar. É como se Faraó dissesse: eu vou te respeitar, não se você me surpreender, porque tem muitos mecanismos ilusórios. A questão é: você se surpreende? Você se ultrapassa? Você faz com que a sua vida tenha mais de um presente? Você cria novos futuros para você? Porque esse é o grande teste. É essa verdade própria. Eu lembro de uma música, é do Djavan, que a gente coloca aqui no final de uma canção: vou andar, vou voar para ver o mundo, nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. A grande questão dessa mensagem é o quanto a gente é capaz de se surpreender nessa tensão permanente entre corpo e alma, passado e futuro. E caminhando para o final, o terceiro elemento bíblico que eu compartilho com vocês é quando o povo sai do Egito e chega em frente ao mar. E só tem um detalhe que eu acho muito importante. Egito, na etimologia judaica, é Mizraim. Mizraim significa literalmente lugar estreito. Olha que interessante. E tem mais um detalhe: o Egito no passado havia sido bom para o povo? Na memória bíblica, sim. Se não fosse o Egito, não haveria povo. José se abriga lá, vira governador, depois recebe os seus irmãos e o seu pai. Eles vivem um grande tempo de abundância. E de acordo com a narrativa, isso foi fundamental. Só que aquilo que era largo ficou estreito. Boa metáfora da vida. Aí que está a alma. A alma, voltando ao início, é aquela asfixia que te mostra estreitura. Mas já foi bom.
Foi incrível. É a minha segurança, tudo que eu tenho. Vou sacrificar isso, Deus? E estreitou. E agora? E agora chega o povo em frente ao mar. Por isso que o texto é muito bonito, tem que ser visto como narrativa, como uma história. Porque o povo rompe, vê milagres, prodígios, mas chega em frente ao mar e se desespera. E aí, resumindo, algumas posturas o povo toma em frente ao mar fechado. Por quê? Atrás vem o exército. Exército muito mais poderoso. Na frente o mar. E agora? Uma parte do povo quer voltar. Chega assim para Moisés: ei Moisés, vacilo, né? Você libera o processo de libertação e agora a gente chega em frente ao mar, mar fechado, exército chegando. Qual é então, diante dessa tensão entre passado e futuro, entre lugar estreito e onde eu quero chegar, bate o pânico e uma parte do povo quer voltar. O que significa querer voltar? É mais ou menos assim: olha, esse lugar é muito estreito, da onde eu saí, mas é um lugar do hábito. Eu não consigo sair dali. Tudo estava errado desde o princípio, não era para ter saído, eu quero voltar. Então, a primeira reação é: aquele lugar lá é muito poderoso. Eu me sinto asfixiado, mas eu consigo viver. Então eu vou voltar para lá, porque é o lugar da minha segurança, é o lugar da minha estabilidade. O exército está chegando, eu vou dizer assim: aí, na verdade foi um erro, hein? Eu quero voltar. Uma segunda parte do povo, segundo aqui a tradição rabínica, quer lutar. É diferente. Não vamos nos entregar, não. Não é simplesmente aceitar o lugar estreito como a realidade da nossa vida. O passado vai ser o destino, eu vou ser o que querem de mim. Não é só isso. Eu vou lutar aqui. Vou partir para cima desse exército. Só que qual o problema dessa ideia? É a pressuposição de que dá para fazer do lugar estreito um lugar mais amplo. Eu vou ficar, eu vou lutar e vai dar tudo certo. Tem um problema nessa pressuposição. É que não é o lugar que é estreito. A estreiteza nunca é externa. A estreiteza de um lugar na vida é sempre uma relação entre um lugar e o que está dentro da gente. O erro dessa tentativa é: eu vou fazer do Egito um lugar melhor. Não é o Egito só que está estreito, que não deixa mais você viver. Algo dentro de você não sobrevive mais ali, é uma luta em vão. É uma luta em vão. Você vai fingir que é um lugar novo, mas é o mesmo lugar, porque você já é outro. Você já não cabe mais naquela rua. O terceiro grupo quer orar. E também, segundo essa... É difícil dizer para um grupo que quer orar que ele errou feio, né? Mas nessa percepção, também é um erro. Porque o que é o grupo que quer orar? É o grupo que, no limite, quer chegar num lugar novo só por meio de intervenções de Deus. Sem risco, sem paciência, sem processo, sem perseverança. Deus faz uma magia aqui. E ponto. Eu lembro de uma vez que eu estava passando por um momento de muita tristeza na minha vida, de derrotas pessoais, e um amigo meu psicanalista, acreditem, é possível ter amigos psicanalistas? Eu tenho, não sei se Deus tem, mas eu tenho. E eu falei assim, eu falei assim, Jeff, eu liguei de noite para esse amigo, eu estava triste, desesperado, e eu falei assim: olha, o que eu faço? E ele respondeu nessa sabedoria dos psicanalistas: você deita, coloca a cabeça no travesseiro e chora a noite inteira. Eu falei: ainda bem que não foi paga essa ligação. Porra, obrigado, porque eu também saberia dizer isso para alguém. Mas é que tem uma beleza aí. Sabe o que estava me dizendo? Sustenta a angústia. Não se desespere diante da dor. Não tente muito rapidamente resolver este conflito. Cuidado com as saídas rápidas. Passa essa noite aí. Olha com integridade para essa lágrima. Dá tempo ao tempo
para um novo nascer dentro de você. Não tenta tão rápido resolver tudo, não. Coloca a cabeça no travesseiro e chora essa noite. A angústia é própria da vida. A questão é o rumo e o teor que a gente dá a ela. Ficar tentando solucionar um conflito insolúvel, talvez aí esteja o adoecimento. Como fazer o conflito me produzir novo? Como passar a noite em oração, mas não a oração do escudo, da anestesia, mas de permitir que a lágrima caia diante de Deus. Aqui a postura de orar do povo é a postura de não sustentamos a angústia, queremos uma solução rápida, Deus vem. E depois tem uma outra galera que quer se jogar desesperadamente no mar. Segundo essa tradição também está errada. Porque atenção, e aqui eu vou concluir a mensagem, a questão não é sair se jogando em direção ao futuro, ponto. Isso é desespero. Deus fala com Moisés em Êxodo 14, 13. Diz ao povo o seguinte, não temais, ficai e vede a salvação do Eterno, porque os egípcios que vedes agora não voltareis a ver mais. A quem quer se jogar no mar, Deus diz, não temam, fica aí. A quem quer voltar, Deus diz, não, vocês nunca mais vão ver esse exército. A quem quer orar, Deus diz assim, fica quieto, cala a boca, vós vos calareis. Aos que se propõem a lutar, Deus diz, eu vou lutar por vocês. Então faz o que, povo? Diga ao povo que marche. Caminhante não há caminho, o caminho se faz. Ao caminhar. É processo, é tempo, é caminhada. Água na canela, vai. Água no joelho, vai. Água na cintura, vai. Água no tórax, vai. Água no pescoço, vai. Em algum momento, Deus abre o mar. E na outra margem surge você mais íntegro, mais coerente consigo, com menos ídolos diante de si e com mais Deus diante de si. Mas tem um detalhe, quando você chegar nesse lugar, em algum momento, esse lugar largo vai ficar estreito. O futuro vai virar passado. E você vai ter que abrir espaço para a sua reinvenção ou para a reinvenção de outro. Porque Deus sempre escapa ao nosso controle. Peço muito a Deus que isso não vire uma elaboração teológica minimamente interessante com algumas incoerências humanas. Peço que Deus traduza isso para você de maneira prática, profunda e devocional para a sua vida. A coragem de produzir o novo eu, caminhando com o mar fechado. Não adianta só voltar, não adianta só lutar, nem Deus vai fazer mágica. É namorar a lágrima para produzir a vida. Eu vou terminar aqui apenas dizendo o seguinte, não dá para... De repente eu desenvolvo essa mensagem em um outro encontro nosso. Quem me autoriza a fazer isso pode... Não, quem não quer que eu faça isso, tipo assim, fica em pé e dá 3 ou 4 cambalhotas no mar. Amém, obrigado, gente. Precisava desse voto de confiança. Mas é óbvio que eu quero terminar com o autor e o consumador da minha fé. Eu quero terminar com a minha inspiração, meu melhor amigo, meu Senhor e meu Salvador. Eu quero terminar com a transgressão que se fez carne e habitou entre nós. Eu quero lembrar que nós somos discípulos e estamos reunidos aqui por causa de um transgressor. Jesus de Nazaré. E olha que loucura.
se não fosse transgressor, não teria morrido do jeito que morreu. E viveu pouco. Ou poderia ter vivido mais. Porque preferiu o risco da morte do que a certeza da obediência. E transgrediu muito quando conversou com os samaritanos odiados pelo povo, quando colocou mulheres no protagonismo do seu movimento, quando abençoou as crianças que sequer eram contadas, quando andou com as pessoas de má fama. Transgrediu muito quando curou em pleno sábado, dizendo o resumo dessa mensagem: não foi o ser humano feito para a tradição, mas a tradição que foi feita para o ser humano. Transgrediu o tempo inteiro, e transgrediu tanto que foi preso, torturado e assassinado. Mas na sua morte, ele transgride de novo, porque a expectativa hegemônica do Messias era o uso da violência, era partir para cima. Mas Jesus rompe e transgride com a expectativa hegemônica e morre calado. Mas esse silêncio não é o silêncio da covardia. Porque não sei vocês, mas quando eu leio o Evangelho eu fico angustiado quando Pilatos vai dando a Jesus a chance de se defender, dando a Jesus a chance de se defender. Vai, Jesus, se defende. Olha o que estão dizendo sobre você. Ele fica quieto. Por que, Jesus? Mas não é o silêncio da covardia. É porque tudo já havia sido dito, tudo já havia sido feito. Não era pelo muito falar diante das autoridades. Jesus estava plenamente consciente de que não era uma palavra a mais, a palavra já tinha sido feita, a palavra já tinha sido dada, a palavra já tinha sido encarnada e ela foi transgressora. Então ele não morre partindo para cima. Eu gosto da imagem que uma canção propõe. Morreu como uma flor, pisada num jardim, frágil, vulnerável, pequenino. Porque via de regra, o que se propõe aos transgressores? Cruz. Porque o transgressor abala uma ordem. O transgressor faz Deus se desdizer. Porque diz que o Deus da cultura não é igual ao Deus eterno. Porque o transgressor, no mínimo, coloca uma dúvida em quem está seguindo a ordem. E diz assim, você poderia ter vivido uma vida diferente. O transgressor gera inveja e raiva. O transgressor antecipa o futuro. O transgressor diz, é chegado o reino de Deus. E via de regra, não dão coroas, mas cruz aos transgressores da história. Porque não é a transgressão do oba-oba ou do modismo. É a transgressão de quem ama a vida e a dignidade humana. É de quem quer uma vida mais plena para todo mundo e para si. É a transgressão de quem quer produzir um novo correto. Não quer se desesperar em impulsos, mas quer caminhar no mar fechado, crendo que Deus há de nos colocar na outra margem. Não é a transgressão de uma noite qualquer, é de uma vida inteira. E não é a transgressão só para si, é para que os outros possam nos transgredir, até que a gente chegue face a face ao grande transgressor da história. Deus. 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 Que veio entre nós, que andou com os transgressores e os pequeninos, que morreu como flor pisada no jardim. Por amor a nós, por amor a você, para dar a você o direito de construir a sua própria vida. Atravessar o mar e chegar lá. Mas Jesus foi tão transgressor e tão transgressor. Aí eu termino. Que até a morte ele desobedeceu. E eu só creio. Me pede uma prova. Não tenho. Falar o que eu vou falar em ambientes universitários é quase vergonhoso. Mas eu vou falar. Que para mim, Jesus não foi só um personagem da história. Nem só um grande profeta.
E Ele não está só no meu passado imaginativo. Para mim, eu creio que Ele é o Filho de Deus, o Deus Emanuel, e que tem um detalhe impressionante: Ele está aqui, agora. Eu sei que isso parece uma ingenuidade intelectual, mas é que eu creio mesmo que Ele vive, porque até a morte Ele desobedeceu, e que Ele é a semente do futuro. Ele é a autorização para a minha reinvenção, para a minha contrição e confissão. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Porque muito tempo não dura a verdade nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Feche seus olhos em nome de Jesus. Convido você a falar com Deus, a se colocar diante de Deus e imaginar como isso que foi dito aparece na sua vida. O que se tornou estreito? O que precisou da ousadia, da coragem de romper? Rompimento que gera dor, que gera lágrima. Lá no início da nossa igreja, eu lembro de uma coisa que o Judeu nos falava, que quando ele chegasse no céu, ele está pressupondo que vai, eu também creio, que Deus vai fazer só uma pergunta para ele. Eu era garoto, ouvi isso. Judeu, você foi Judeu? Henrique, você foi Henrique? Só uma pergunta. Você teve coragem de andar em coerência com a verdade que você descobriu em mim? Talvez tudo que eu tenha dito hoje, no limite, seja um pouco ou muito só o que Judeu já disse alguns anos atrás, no sentido de buscar não a integridade da doutrina. Às vezes tem que abandonar essa integridade para encontrar outra. Não tenha medo da palavra integridade, parece que ela cria a ditadura da perfeição. Eu sou íntegro. Não. Eu não estou falando dessa integridade morta. Da integridade que abraça as suas fraquezas, na sua busca íntegra, por ser de verdade quem você deseja ser em Deus. Fala com Deus. Eu vou me alimentar disso tudo e vou parar. Depois vou descansar no meu mundo pra ser melhor. Eu vou jejuar uma vida, renunciar o meu tempo. Esse é o meu sinal para o mundo de que eu preciso mudar, trocar a história do eu para ser melhor. De tudo que eu construí, modificar, pois a certeza que tenho é a de que o certo se renova, e a mudança que passo transforma tudo ao meu redor. Não tem como dizer não a essa mudação. É tudo uma questão de se adaptar. Não
convocação, é tudo uma questão de luz. Eu vou me alimentar disso, eu vou parar, pois hoje eu descobri num segundo metanoia. Não tem como dizer não a essa mutação, é tudo uma questão de se adaptar. Não tem como dizer não a essa convocação, é tudo uma questão de luz. Pois a certeza que tenho é de que o certo se renova, e a mudança que passo, tudo ao meu redor transforma.
fogo.